Olá, como vai você? Mais uma vez me encontro feliz, alegre, grata a Deus. Oportunidade de mais uma vez dar a condição de estarmos um momento juntinhos, ligadinhos no seu amor, através da sua poderosa palavra. Palavra que liberta, palavra que cura, palavra que salva, palavra que sara, palavra que anima, palavra que traz esperança, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é o Logos de Deus. Então, portanto, neste momento, quero primeiramente me apresentar a quem não me conhece. Meu nome é Sueli Arcanjo. É um grande privilégio estar aqui com a Palavra de Deus aberta para transmiti-la a você que se coloca nessa condição de disponibilidade para achar que a palavra flua aos seus ouvidos. E há quanto tempo você está precisando de uma palavra amiga, de conselhos verdadeiros? Quanto tempo? Então, quero que você saiba que não tem melhor amigo que o nosso grande e eterno Deus. Sabe por quê? Porque foi o único que enviou o seu Filho unigênito para nos dar vida e vida com abundância, através da sua morte vicária, a morte de cruz. Aquele que tem a condição de enviar aquele que nenhum outro poderia fazer o que Jesus fez, dar a vida, a sua própria vida, em resgate a muitos pecadores que já estavam ali nascidos, mas aqueles que nasceriam muito tempo depois, como é o nosso caso de outros que ainda estarão nascendo, tendo acesso a esta doce e sublime palavra. Amém? Então, enquanto isso, eu vou pedir a você para que você esteja, se inscrevendo no canal. Me aguarde, não saia daí porque Deus quer falar contigo. Se inscreva no canal, volto já, me aguarde, é só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema. Onde puseram o meu texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção? Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos do 1 até ao versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegava, chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura. Diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Onde puseram o meu Senhor? Texto divino, esse texto que não é inspiração de homem, texto que é inspiração do Espírito Santo, dado aos homens que ele escolheu para estarem acrescentando na sua palavra aquilo que haveria de acontecer, seria a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos próximo do Natal. O ano está passando muito rapidamente. A palavra de Deus está se cumprindo, os tempos estão se abreviando e os prenúncios já estão aí, os sinais estão aí. Jesus Cristo, ali, o que foi dito pelos profetas, Cristo viria sendo o nosso grande e eterno Salvador. Aqui está Jesus já tendo passado esta terra
Jesus já tendo sido pregado numa cruz de madeira, Jesus já tendo sido escarnecido, uma coroa de espinho em Jesus. Jesus levou muitas chibatadas, teve cortes pelo seu corpo, foi pregado. Jesus foi pregado numa cruz. As mãos e os pés de Jesus foram pregados com pregos, foram colocados especialmente para ali pregar Jesus naquela cruz. Terrível pensarmos nesta possibilidade. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Entregar de mim e de você e de toda uma humanidade. Está muito longe a grandeza de Jesus, estar dando a sua própria vida, se despindo da sua vida, ouvindo a voz de Deus e obedecendo e vindo pisar nesta terra de pecados, se fazer pecado para nos salvar, nos libertar das garras de Satanás, do inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Esse Jesus maravilhoso, ele veio para nos dar vida, oferecer vida e vida com abundância. E aqui Jesus, ele já tinha cumprido aquilo que os profetas haviam dito, que viria Jesus, aquele que nasceria de uma virgem, e ele se chamaria Jesus de Isaías 53, o profeta messiânico, onde ele fala da vinda de Cristo, ele fala daquele que viria para ser o nosso libertador, nosso salvador. Vamos lá para Isaías 53, versículos do 1 até o 4, diz assim: deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, nem formosura, e olhando nós para ele, nem beleza víamos para que o desejasse. Desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, um de quem os homens escondiam o rosto, desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ainda diz mais, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito antes, Isaías já estava anunciando aquele que viria passar pela cruz, ser moído pelos nossos pecados. E justamente é o que acontece tempos depois. Jesus, com 33 anos, depois de ter passado por esta terra, ter escolhido os primeiros discípulos, depois de ter os ensinado a fazer outros discípulos, depois de ter orado ao Pai antes de ascender aos céus e pedir ao Pai numa oração profunda, reconhecendo diante do Pai que ele e o Pai são um, e que aqueles que daria, que também seriam um neles, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele pede ao Pai para que não os tire do livre do mal, não só, mas a quem haveriam de crer a palavra. E ele faz a oração, também abrangendo a nós, não somente a nós, mas aqueles que ainda crerão no nome do Senhor Jesus. Ele vem e tem todo um cuidado com todos aqueles que haveriam de receber a salvação. O cuidado dele é para todos, mas era preciso crer na sua palavra. E ele pede ao Pai para que não somente aqueles, mas que todos que haveriam de crer no seu nome, porque quem crer será salvo. A palavra de Deus diz que aquele que não crer já está condenado, porque é preciso crer que foi pago um preço muito alto de sangue, um preço de cruz. Ele é aquele que viria para perdoar os pecados, e uma vez os pecados sendo perdoados, passariam a serem chamados filhos. Do capítulo 1 de João, versículo 11,
diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E ainda diz mais no versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E no versículo seguinte, no 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Ele é o nosso grande e eterno Salvador profundo. É preciso crer em Jesus. E uma vez crendo nas Escrituras Sagradas, precisamos nos alimentarmos dela, para agora esta construção feita não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, precisa receber o alimento diário, para que esteja de pé esta estrutura que é representada por cabeça, tronco e membro, precisa receber o alimento físico para que possa estar de pé, nutrido, mas este alimento, ele não alcança o espírito. O espírito também precisa ser alimentado. E como nós não somos somente constituídos de cabeça, tronco e membro, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então, existe uma alma que precisa ser tratada. O único especialista dessa alma se chama Deus. Só quem pode tratar das feridas, cuidar, é o Espírito Santo, através de crer em Jesus Cristo, que nos dá esse acesso a Deus. Então, nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, e aquilo que é terreno, que podemos resolver aqui a nível de documentação, a nível de estratégia para colocarmos em prática, podemos resolver, mas aquilo que ultrapassa, aquilo que é terreno e entra no campo espiritual, e nós sabemos que é uma luta ferrenha com o mundo espiritual por causa das nossas vidas, o que acontece? Precisamos dessa manifestação divina do Espírito Santo de Deus, através desse trabalho lindo de Jesus Cristo aqui na Terra, por resgate às nossas vidas. Então, há uma luta entre a carne, que grita pelo pecado, e o Espírito, que precisa receber fortalecimento diretamente de Deus. Amém? Está muito bem claro isso? Precisamos ter esta clareza, para que possamos verdadeiramente reconhecermos quem somos nós e o que estamos fazendo neste mundo, que passa tudo muito rápido. Nascemos, crescemos e morremos. Mas para onde iremos? E que morte é esta? Esta morte, a física, ela acontecerá, mas a espiritual, ela não pode acontecer, porque esta morte espiritual, ela nos impede o acesso aos céus. Entendes tu isto? Então, Jesus, ele veio para nos libertar, para abrir o nosso entendimento através das Escrituras Sagradas, para que possamos compreender que não somos cidadãos aqui da terra, mas somos cidadãos dos céus. Viemos aqui na terra para isso, porque a vontade de Deus era que o homem vivesse num paraíso, para que uma família fosse construída e tivesse a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que foi colocado no paraíso. Mas a compreensão do homem, a compreensão humana não alcançou a grande vontade de Deus de fazer com que o homem vivesse na sua dependência, vivesse no seu comando e que tivesse acesso a ele todos os dias. Do primeiro casal é a representação de como Deus queria colocar as famílias projetadas aqui na terra.
mas aqui na terra o mundo jaz no maligno, e o maligno já estava atuando, e é quando o maligno, ele sorrateiramente, ele vai vigiando o casal, vai vigiando até a oportunidade de ter acesso a este casal, significando que não foi simplesmente como a mulher dá ouvido, não. O casal, ele foi feito, plano de Deus. A família é projeto de Deus, tanto é que Deus projeta a família no Jardim do Éden. Eu não sei nem por que estou vindo por essa direção, mas ela é de Deus. E Deus aqui está falando de famílias. E não era isso que na minha cabeça, na minha pequenez, imaginei que não estivesse falando, mas uma coisa puxa a outra, e não é simplesmente coisa, é a palavra de Deus, que por si só ela se entrelaça, não há embolação, não há emaranhado que traga nó e confusão, não. Ela vem como se fossem essas próprias águas cristalinas, que têm a representação do Espírito Santo de Deus. E ela vem trazendo para nós desse encontro da própria palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, trazida até a nós por causa de Jesus Cristo, que nos faz termos essa ligação da terra com os céus. Nesse momento, nós temos os céus abertos, as Escrituras abertas para compreensão daqueles que estão ouvindo. Amém? Daquele que está transmitindo. Deus, ele vai abrindo. Deus é como se ele abrisse um leque de informações, se posso assim falar, mas na verdade é como se fosse um pergaminho. Aquele livro primeiro, porque as Escrituras Sagradas, elas foram encontradas em cada canto, em momentos diferentes, em forma de pergaminhos. E ali foi evoluindo até que todos esses pergaminhos eles se juntassem através de vários homens que Deus separa, escolhe, em que momentos diferentes, em tempos diferentes, pessoas com instruções diferentes, pessoas com valores sociais diferentes, pessoas letradas e pessoas não letradas, até mesmo um médico. Deus, chamado Lucas, Deus, ele vai fazendo com que esta palavra, este livro que está aí como se tivesse espalhado em momentos diversos, em locais diversos, em homens inspirados por ele, em épocas diversas, se encontrassem num só livro. A Bíblia Sagrada, e de Gênesis a Apocalipse, fala justamente sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Aqui temos como tema central Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo que prepara um povo que vai morar no céu. Aquele mesmo que prepara este povo para a sua vinda. Aquele mesmo que foi prometido pelo nosso Deus. Aquele mesmo que haveria de vir a este mundo, nascer, crescer e aos 30 anos estaria iniciando o seu ministério de 3 anos e meio. Estaria ensinando, fazendo discípulos e depois morrendo e ao 3º dia ressuscitando, indo até o inferno, tendo o triunfo sobre a morte e tendo esse poder sobre a morte que foi dado por Deus, que esse nome seria sobre todo nome pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse mesmo Jesus que aos 12 anos de idade, quando os seus pais o levam lá na festa da Páscoa, ali as festas judaicas, elas tinham dias, não era somente um dia, e ali Jesus, por um momento, Jesus, ele se perde, não se perde, mas ele estava a serviço de Deus, e os pais não encontram.
E diz a palavra de Deus que tinham passado 3 dias. Mas Jesus, ele vai para conversar com os doutores das leis, um menino de 12 anos, e surpreende os doutores das leis, porque ele conversa sobre leis com estes homens e deixa esses homens surpreendidos. E Jesus Cristo, a história depois vem relatar a vida de Jesus aos 30 anos de idade. Amém? Jesus, seu ministério, Jesus chamando 12 discípulos, Jesus Cristo aqui, nesta palavra maravilhosa em que Deus nos permite estarmos fazendo esse apanhado na sua história bíblica, mas que aconteceu de fato, porque tem provas. A palavra de Deus, toda ela é comprovada, ela é testemunhada. A palavra de Deus, ela não é simplesmente uma palavra jogada aos ventos, até porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até o espírito, e ela penetra até a divisão do espírito. Sabe lá o que é isso? Juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A própria palavra de Deus fala no espírito, fala na alma. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas. Qual é a palavra que pode alcançar? Até porque sabe lá onde é essa divisão? Divisão do espírito, divisão da alma, divisão das juntas. Os nossos corpos, eles têm essas juntas, né? Que fazem os movimentos, que dá o movimento do corpo e dá essa coordenação para que possamos não estarmos trabalhando com esse corpo de forma confusa, de forma sem sentido. Não, há uma coordenação. Você comanda os seus braços, você comanda a sua perna, você comanda todo o corpo. Agora você não comanda a funcionalidade dele. Nós sabemos até certo ponto, porque aprendemos em criança, quando nós começamos a estudar, do que é constituído o corpo. Fizemos provinhas lá no passado, enquanto crianças. O corpo é constituído de cabeça, tronco e membro. Aí vem Jesus nas Escrituras falar que a sua palavra penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas. Acrescenta nesse corpo espírito, alma. E aí? Como não crer numa palavra que é concreta e é verdadeira? Onde a medicina não alcança, Jesus, ele supera e surpreende. Quanto Jesus, ele surpreende a medicina. Eu quero falar algo para você e testemunhar. Não sou muito de fazer isso, induzida pelo Espírito Santo. E um dia, na igreja que eu congrego, num trabalho onde, com a permissão do querido pastor, ele permitiu que um trabalho fosse executado lá na igreja, onde nós recebíamos alimentos e nós distribuíamos esses alimentos. E eram frutas, legumes, e esses alimentos, as pessoas tinham um dia onde nós tivemos a oportunidade de termos uma salinha lá atrás, que era uma salinha das crianças, que era a salinha que as criancinhas recebiam ensinos da Palavra de Deus na escola dominical, e essa salinha nós a utilizávamos, inclusive pegávamos até as cadeirinhas e colocávamos ali, porque recebíamos as pessoas que iam até lá, e essas pessoas, elas iam para receber o alimento físico, mas Deus nos fazia levarmos o alimento espiritual.
E essas pessoas, elas recebiam oração, elas recebiam a palavra. E tenho muita saudade, porque aquela salinha ficava cheia. Tinha um ventiladorzinho que ele já estava meio deficiente e parecia que ele ia cair na nossa cabeça, mas ficava todo mundo concentrado, prestando atenção na palavra de Deus. E aí chamávamos os irmãos da própria igreja para estarem ministrando a palavra. Tinha um irmãozinho que sempre ia comigo, é um amigo muito querido, e assim nós ali realizávamos o trabalho do Senhor. Eles já sabiam que iam para lá para estarem, primeiro, recebendo oração, louvores, nós louvávamos, sem instrumento, sem nada. Era aquela igreja bem primitiva. E também eles recebiam a palavra de Deus e no final, antes de receberem os alimentos, eles recebiam um lanche. Então era muito gostoso, era muito especial. E quem fazia isso? Era a Sueli Arcanjo? Era a igreja? Não, era Deus, era o Espírito Santo que ali nos envolvia naquele trabalho. E um dia, pela misericórdia de Deus, eu não sei se um dia, de repente, eu teria a oportunidade de estar trazendo essa irmã aqui nesse canal, para estar testemunhando para você aquilo que eu vou falar agora. E isso não é mérito meu, não é mérito de nenhum irmão da igreja, mas é do Senhor, o dono da igreja. Amém? E porque é uma igreja que ela é baseada na palavra de Deus. E o pastor, ele prioriza a palavra de Deus. Então, eu sou muito grata ao meu pastor aqui da terra, que se preocupa com o ensino da palavra. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de estar pregando a palavra que um dia aprendi através da vida daquele homem, daquele instrumento de Deus. Amém? E naquele momento onde você deve estar esperando agora, né? Ué, cadê o testemunho? Pois bem, nós esperávamos as pessoas chegarem, irem se assentando ali, e de repente nesse dia estavam demorando a chegar, mas veio uma mulher que sempre ia. Ela estava com dificuldade de andar, de caminhar, e eu não sabia porque ela foi conduzida por alguém até lá. E nesse momento eu falei para o irmão e amigo que estava lá comigo: vamos começar o culto, porque aí dá tempo das pessoas irem chegando. Nesse momento, esta mulher se levantou e ela falou assim: irmã Sueli, ora pela minha vida, porque quando eu saí da minha casa para chegar até aqui, Deus me tocou que era para pedir para que a irmã estivesse orando pela minha vida. Eu falei: claro, minha irmã, vamos orar. E chamei ali o amigo, o irmão em Cristo, para estarmos ali orando. E coloquei a mão naquela moça, no ombro dela, não lembro direito, mas coloquei ali a mão e o amigo ali intercedendo, e começamos a orar pela vida daquela mulher. O que aconteceu? Aconteceu tudo normalmente, como sempre acontecia, e eu fico assim, lembrando daquelas criancinhas que ficavam ouvindo, ficavam prestando atenção. Era muito interessante. Não sei por que trago para você esse conhecimento, porque eu jamais de mim estaria falando. É o Espírito Santo que me impulsiona a falar coisas que vivi lá atrás, na caminhada. Amém? E sou grata a Deus por demais, ao pastor, aos irmãos da igreja, os irmãos que estavam ali caminhando junto, e aquele povo que, se eu pudesse, eu estaria reunindo hoje aqui para estar mostrando para vocês. Mas as coisas de Deus não são assim, porque as coisas de Deus, nós precisamos crer. E naquele momento, tudo aconteceu como antes, o nome do Senhor foi glorificado, sendo que, passado mais ou menos alguns dias, acredito que menos que uma semana, eu estava sentada lá dentro da igreja com uma irmã, e essa irmã me diz: Sueli, que bênção. Aí falou o nome dela, que ela foi curada de câncer. E eu falei: como assim? Ela falou assim: ela pediu a você que orasse por ela. Olha bem, não somos nós que fazemos nada, é Deus. Porque essa mulher,
ela estava sem condições de andar. Então, essa que me contou é uma tia dela. Essa mulher, ela é esposa de um pastor, que eu também não sabia, mas ela estava com câncer. O câncer estava no último estágio. Essa mulher, ela estava numa condição que ela já tinha perdido a condição de andar, por isso ela foi carregada até lá. Essa mulher acreditou que chegando lá ela seria curada. Essa mulher, ela colocou a fé em ação e eu não sabia de nada. E ali foi quando a tia dela falou para mim. Ela saiu andando e voltou ao médico, e o médico diagnosticou a cura dela. Ela foi curada. E passado algum tempo, eu havia saído da igreja com a permissão de Deus, do pastor, e Deus me leva para uma outra igreja e passo algum tempo nessa outra igreja, uns 3 anos, e Deus me traz de volta. Quando Deus me traz de volta depois de 3 anos, e estou caminhando com uma irmã querida, depois da escola dominical, num domingo de manhã, que vou andando, e aí escuto uma voz falando, irmã Sueli. E aí, quando eu olho para trás, ela falou para mim, essa voz eu reconheço em qualquer lugar. Nunca feche a sua boca. Sempre abra sua boca para ser usada por Deus, porque Deus te usou para a minha vida. E o médico se surpreendeu, e eu tenho os 2 diagnósticos, o antes com o câncer e o depois da cura. E essa mulher, passados anos, e eu saio da igreja, não estive desviada, não. Eu saí de uma igreja e fui para outra. Eu saí de uma denominação e fui para outra, mas servindo o mesmo Deus. E Deus me traz de volta para a mesma igreja de antes. Não sei por que digo, mas Deus me faz testemunhar. E eu não estou aqui porque eu escolhi estar. Não, porque não fui eu que escolhi a Deus, mas foi Ele que me escolheu. Porque Ele encontrou no meu coração disponibilidade para crer no seu nome, crer em Jesus Cristo e estar fazendo não a minha vontade, mas a vontade do Pai, que está nos céus. Então, eu louvo a Deus por me colocar no seu caminho e colocar na minha boca a sua palavra. Sou cheia de falhas, não sou perfeita, mas estou testemunhando para você porque eu estou falando de Cristo. Então, para que eu possa estar falando de Cristo, eu preciso testemunhar dele para você na minha vida. Para saber que andar com Cristo é testemunhar as suas grandezas aqui na terra. Amém? Eu conto para você daquilo que aconteceu de fato, que Deus me permitiu ver. E quantas das vezes nós levantamos as mãos e oramos pelas pessoas e elas são curadas. Porque para mim, a maior cura, o maior milagre é o milagre da salvação. Porque o maior milagre andou aqui nessa terra e o nome dele é Jesus Cristo. Milagre, o maior milagre é o milagre da transformação. O maior milagre é o milagre de um dia você ter um encontro com Jesus, assim como o apóstolo Paulo teve um encontro com a luz, de Saulo ser transformado no apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, perseguidor dos cristãos, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Paulo era um homem entendido de assuntos das leis, porque ele foi criado como um doutor das leis, reconhecido. Mas o apóstolo Paulo, enquanto Saulo, ele cai aos pés do Senhor dos Senhores, porque ele tem um encontro com a luz. E ali ele reconhece um homem que mandava bater, matar, fazer acontecer. Agora, ele, depois de receber a palavra de Deus,
através de Estevão, o primeiro mártir que é relatado na palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus ousadamente. Saulo, ele se revolta, porque até então a palavra que era dita era dele. Ele acreditava que ele servia a Deus, que ele estava fazendo aquilo que religiosamente ele acreditava. Até que ele teve um encontro com a luz, porque um homem de Deus, chamado Estevão, prega para ele. E ali Estevão, ele é apedrejado, ele morre apedrejado, mas ele olha para os céus e ele vê os céus abertos, e ele vê o Senhor dos senhores assentado no seu trono. E ali era para ele estar gritando em pânico, e ele está ali glorificando o nome do Senhor, os céus abertos. Ali Estevão já não está mais aqui, porque o espírito de Estevão já tem um encontro com Cristo, porque ele vê os céus abertos. E ali Saulo, ele manda perseguir os cristãos, sendo morto, apedrejado, uma perseguição com a igreja, e a igreja é espalhada, e nessa perseguição há um crescimento, conforme a igreja se espalha, há um crescimento do evangelho de Cristo, porque para onde o povo de Deus vai, para onde a sua igreja vai, a palavra de Deus ela é proclamada e ela não volta vazia. Então ali várias igrejas são desenvolvidas, se formam, e ali cada vez mais vai expandindo o reino de Deus aqui na terra, essa igreja viva de Cristo. Amém? Não sei porque trago dessa forma, volto a falar para você, mas é Jesus quem faz, não somos nós, porque a palavra não é nossa. Quando nós pegamos essa palavra de forma responsável, o Espírito Santo nos conduz para o que Ele quer. Ali estava agora o corpo de Cristo, ali estava Maria Madalena, que no primeiro dia que ela vai ao sepulcro, de madrugada, está escrito que ainda estava escuro, e ali a pedra que foi colocada no sepulcro, ela foi removida, aquela pedra imensa que foi colocada no sepulcro, foi removida. Já mexe com a cabeça de Maria Madalena. Como pode isso que correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Ela vai e corre para os discípulos, querendo saber para onde levaram o meu Senhor. Para onde levaram o meu Senhor? Conheceram Jesus, ouviram Jesus falar. Ouviram Jesus falar que tudo isso estaria acontecendo. Ele precisaria morrer e ao terceiro dia ser ressuscitado e ascender aos céus. Mas ele dá a promessa que ele enviaria o outro Consolador e que não nos deixaria órfãos. Ele diz, aqui a palavra de Deus diz, quando ele escuta Maria Madalena falar, ele sai com outro discípulo e foram ao sepulcro. Um vai contagiando o outro, vão visitar o sepulcro, porque é natural quando perdemos entes queridos, e é um momento com certeza mais triste das nossas vidas, é de ir visitar o túmulo. Muitas pessoas ficam até visitando. Vemos que diz que os dois eles corriam juntos, mas diz que o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E aqui, quando fala do discípulo que Jesus amava, e nós nos lembramos de João, porque João foi aquele que recostou a sua cabeça no ombro de Jesus. A palavra de Deus diz que é aquele que mais ficou próximo de Jesus, João. Então, aqui nós estamos justamente no Evangelho de João. Você vai a um sepulcro e o sepulcro ali estão os restos mortais, está o corpo em decomposição. Mas, passado bastante tempo, já ficam os ossos, mas o que encontraria? O corpo em decomposição, mas não é isso que acontece. Encontra o túmulo vazio. Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava nos lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então nós vemos que ali
não foi simplesmente assim, Jesus ele não está mais, mas tem detalhes que comprovam que Jesus verdadeiramente ele ressuscitou. E quando diz que entrou também o outro discípulo que estava primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque chega o outro discípulo e quando ele se depara com a imagem que ele vê, automaticamente ele crê. E ali, no versículo 8, diz que entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. E no 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, eles viram e creram, mas antes Jesus já tinha falado com eles. Mas ali diz a palavra de Deus que abriram-se as Escrituras mesmo, que estamos com ela aqui aberta, trazendo para você a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. A partir dali, sabemos que, se continuarmos o texto, Jesus, ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para os outros discípulos. E ainda diz no versículo 15 assim, quando Maria Madalena está ali vendo Jesus agora ressuscitado, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levantar, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus fala Maria, ela reconhece a voz de Jesus. E no 17 diz Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena, ela foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. E Jesus depois, ele aparece para muitos, assim como para os discípulos. E Jesus, ele aparece ainda para muitas pessoas até ascender aos céus. E o que hoje o Senhor traz para nós é muito luz. Ele aparece ainda para muitas pessoas até ascender aos céus. E o que hoje o Senhor traz para nós é muito forte, como é a sua palavra. Aqui estavam procurando pelo Senhor, onde puseram o meu Senhor. E hoje eu quero falar para você que você sabe onde está o seu Senhor? Você reconhece que tem um Senhor? Você conhece o Senhor dos Senhores? Você conhece a Jesus Cristo? Eles não tinham noção que ninguém tem condições de pôr Jesus em lugar nenhum, a não ser o próprio Jesus, que tem todo o poder que foi dado por Deus nos céus e na terra, para pôr as nossas vidas na sua caminhada, no seu caminho. E ele é aquele que, quando ele bate na porta dos nossos corações, ele quer entrar. Então não somos nós que pomos Jesus nos nossos corações, mas é ele mesmo. Ele tem o poder. Ele tem o poder de ressuscitar mortos. Ele tem o poder de transformar vidas. E para mim, o maior milagre de Jesus Cristo, o maior milagre desse grande Senhor dos Senhores que pisou aqui nesta terra, enviado por Deus, foi a sua presença. E ele é aquele que ele já está no corpo glorioso ali. Ele é aquele que ele está no corpo glorioso. Tomé, quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé, ele não acredita e diz no versículo 24, Tomé, que era um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes,
se eu não vir o sinal dos cravos e em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só. Aqui a palavra de Deus no versículo 26, que e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E aí chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. No 27 diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo. E as marcas dos pregos onde Jesus foi pregado, nas mãos, do lado, nos pés, tem um sinal. E todos aqueles que subirem com ele e estiverem com ele para sempre na glória, verão e reconhecerão Jesus pelos sinais, os buracos na palma das mãos, dos pés e do lado. Amém? Então Tomé teve que ver para crer. E diz a palavra de Deus que Tomé respondeu e disse-lhe no 28, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja, essa igreja gloriosa, essa igreja invisível e universal que está aqui na terra, essa igreja que Cristo tem preparado para todos aqueles que crerem, estarão subindo com Jesus voltando com a vinda de Cristo e receberão o corpo glorioso como o de Cristo. Não serão Cristos, mas serão como o mesmo corpo glorioso receberão. E Jesus é o primeiro entre os mortos que ressuscita. E ele nos promete, é a grande promessa da salvação e da vida eterna. E você aí ainda vai pensar ou perguntar: onde puseram o meu Senhor? O Senhor, ele quer estar dentro do meu e do seu coração. Porque não é ninguém que põe, não sou eu que tenho condições de pregar a palavra e fazer você ter Jesus no seu coração, mas é o próprio Espírito Santo que conduz a sua própria palavra, e é o Espírito Santo que tem o poder de convencimento de que Jesus quer fazer morada no seu coração e ser chamado de seu Senhor. Primeiro entre os mortos que ressuscita, o irmão mais velho, que quer te dar acesso para que você seja chamado filho de Deus. Eu posso ouvir um amém? Hoje Deus me traz a palavra de uma forma que o meu corpo, parece que o espírito sai do corpo, porque a palavra é muito forte, mas estou aqui falando aquilo que o meu Senhor coloca no meu coração, e que seja também o seu Senhor, e que seja Senhor de muitos que ainda precisam crer no nome de Jesus. Muito obrigada por estar conosco até agora. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, te alimentando com a sua palavra. Não fique perguntando: onde puseram o meu Senhor? Se você tem um Senhor, você precisa reconhecer o senhorio dele e saber que ele tem um nome, e que esse nome se chama Jesus Cristo. Porque qualquer outro nome que te derem de Senhor, não aceite. Porque o Senhor dos Senhores, ele está assentado à direita do Pai. E ele quer ser aquele que, quando ele vier buscar a sua igreja, ele quer te encontrar para que você possa estar junto com toda a igreja no corpo glorioso, para morar nas moradas eternas que ele tem preparado para nós, onde haverá um banquete, e quem servirá? Ele mesmo. E esse banquete, ele é cheio da glória de Deus, porque não precisaremos mais de nenhum alimento terreno, o alimento todo será espiritual. Amém? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu posso ouvir um amém? Que você esteja curtindo, que você esteja comentando e que você esteja compartilhando esta mensagem. Amém? Porque com certeza ela foi edificante para a sua vida e será edificante para as vidas de outros.
por onde ela chegar, porque ela não é minha, é do Senhor, e ela já está entregue, porque a responsabilidade não é mais minha, mas a responsabilidade agora é sua, porque o Senhor falou com você. Amém? Olha, que você possa estar, se inscrevendo no canal. E todas as vezes que o YouTuber enviar as mensagens, se não chegar até no teu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Eu posso ouvir um amém? Olha, receba um grande abraço do Espírito Santo. Que você seja embalado, tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, que a sua vida seja renovada, transformada. Você que ainda não aceitou a Jesus, o aceite como seu único e suficiente Salvador. Não perca mais tempo e não fique procurando onde puseram o meu Senhor. O seu Senhor precisa ser reconhecido dentro do seu coração. De outra forma, ele não trabalha do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Se inscreva no canal. A paz é breve, se assim Deus permitir.